Olá, nós estamos aqui para mostrar o passo a passo para a troca de compressores. Preste atenção ao vídeo e aproveite o treinamento. E aí, Mendonça, tudo bem? E aí, Edu, o que a gente tem para resolver hoje nesse sistema de refrigeração? Então, eu ainda não sei. Bom, esse equipamento fica num bar. Tem energia na rede elétrica do local, mas o equipamento não estava ligando. Então o que eu estou fazendo? Eu estou lendo a ficha técnica do compressor que eu baixei no site da Embraco para tentar tirar as minhas dúvidas, né? Tá certo, tá ótimo. Então, enquanto isso, eu vou pegar as chaves de fenda e Phillips, o alicate e o multímetro para fazer a verificação inicial. Mendonça, já que você tem mais experiência e está sempre se atualizando, será que você pode me mostrar como fazer uma verificação bem completa? Claro, vamos lá. Bom, o primeiro passo, Edu, é retirar a tampa dos componentes elétricos. Desconectar o cabo de ligação. Retirar o relé. E o protetor térmico. Também é necessário retirar o capacitor. Depois, nós devemos verificar a continuidade elétrica no cabo de ligação. Ok, tem continuidade, né? Sim, então tem que testar a continuidade elétrica no protetor térmico. E a capacitância do capacitor. No relé, a verificação deve ser feita primeiro na bobina principal dessa forma. Tem continuidade elétrica, então tá certo. Depois nós fazemos na bobina auxiliar. Nesse caso, nós devemos fazer primeiro a verificação com ela na posição correta e deve indicar não continuidade elétrica. Depois nós viramos de cabeça para baixo e aí sim deve indicar continuidade. O relé tá ok. Ah, certo. Então agora a gente precisa verificar a bobina do compressor através dos 3 contatos do terminal Fusite, testando 2 de cada vez. Aqui tá tudo certo. Opa, aqui mostrou que tá aberto, então o compressor tá queimado. Certo, então vamos trocar. Ok, eu vou liberar o fluido refrigerante. E alcança a válvula perfuradora e aquele manifold ali. E pode usar qualquer manifold. Não, Edu, tem que utilizar o manifold adequado para cada tipo de fluido refrigerante. A gente faz isso para evitar qualquer contaminação pelos diferentes tipos de óleos e também tomar o cuidado necessário com as diversas pressões. Ah, entendi. E como você faz para liberar o fluido corretamente? É só você instalar uma válvula perfuradora no tubo de processo e abrir a válvula para liberar o fluido. De preferência em lugares abertos para evitar o acúmulo de gases. Ah, então posso liberar qualquer tipo de fluido na atmosfera dessa maneira. Não, não é bem assim, Edu. Este compressor aqui tem R290, que é um gás ecológico e pode ser solto na atmosfera, assim como o R600A dos refrigeradores domésticos. Para qualquer outro tipo de fluido, é obrigatória a utilização de uma máquina recolhedora de fluidos, pois a maioria dos gases causa danos à camada de ozônio e aumenta o efeito estufa. Tá entendido? Entendi. Então, liberado o fluido, nós vamos conectar o cilindro de nitrogênio no manifold e injetar o gás numa pressão de 50 psi. Mas por que injetar nitrogênio? Porque é necessário em compressores com fluidos inflamáveis, como o R600A e o R290, para evitar acúmulos no condensador e no evaporador. É uma proteção extra, Edu. Agora que liberou o nitrogênio, é só retirar a válvula. Tem que lixar as tubulações originais do refrigerador? Tem sim, para facilitar a soldagem. E elas devem ser lixadas nas áreas onde tem solda, na área mais próxima do compressor. Bom, depois de lixar, corte o tubo de descarga e de sucção
deixando de 20 a 30 milímetros a partir do final do passador. Eu soube que não é indicado dessoldar os tubos, porque pode acontecer algum entupimento e alguma parte do fluido inflamável pode ficar retida no sistema e causar algum tipo de problema. Isso é verdade, Mendonça? Sim, é verdade, Edu, então tem que ficar muito atento com isso. Bom, agora que a gente já cortou as tubulações, dá para retirar o compressor. Pega o material de solda oxiacetilênica para a gente retirar o filtro. Mas não dá para utilizar esse mesmo filtro? Não dá porque a quantidade de material dessecante consegue absorver a umidade só uma vez, ficando saturado. Ah, ok. Isso mesmo, chama neutra, nem oxidante e nem carburante. Ixi, o tubo capilar entupiu. E agora? Sem problemas, Edu. É só cortar de 20 a 30 milímetros da ponta do tubo com uma lima. Agora nós vamos limpar o circuito para remover resíduos e injetar o nitrogênio. Mas tem que limpar a tubulação todas as vezes que se troca o compressor? Não, só quando o compressor queimou ou quando ele trabalha com alguma umidade ou com algum contaminante, e aí é necessário utilizar um solvente específico e não só a carga de nitrogênio. Ok. Veja como é fácil. Primeiro passo: soldar um tubo conector na linha de sucção do sistema. Segundo passo: carregar um cilindro com aproximadamente 500 ml de solvente. Terceiro passo: acoplar o cilindro com solvente no conector da linha de sucção. Quarto passo: acoplar o cilindro de N2 no cilindro com solvente, com a ajuda do manifold. E colocar a ponta do capilar dentro de um recipiente para receber o solvente usado. Quinto passo: liberar N2 a aproximadamente 50 psi e abrir o registro do cilindro que está com o solvente. Sexto passo: aguardar a passagem do solvente pela tubulação até sair apenas N2 na ponta do capilar. Ainda precisa do nitrogênio? Precisa sim. Depois de limpar, precisa de uma carga de nitrogênio para eliminar eventuais resíduos de solvente. Inclusive, repetir todo esse processo para o condensador. Ótimo, agora já dá para instalar o filtro novo. Qualquer filtro serve? Não, é necessário verificar o filtro certo para cada tipo de fluido refrigerante. A gente precisa de um filtro com dessecante. Nós vamos utilizar um de 3 vias. Vamos lá. Na via extra, instalamos uma válvula Schrader. É muito importante retirarmos o ventil antes da soldagem. Daí conectamos o filtro na saída do condensador. Agora você pode dobrar o tubo capilar em 15 milímetros a partir da ponta e conectar na outra ponta do filtro. Agora é só soldar com vareta de adição de solda e fluxo aditivo aplicado no local. Feito. Eu vou comparar a etiqueta do compressor antigo com a do compressor novo para verificar o gás. Também tem que verificar a capacidade equivalente e a compatibilidade de conexões. E é importante lembrar que compressores novos têm elétricos novos. Agora tem que verificar os diâmetros dos tubos e as posições dos passadores. Conecte os passadores de descarga e de sucção e instale o tubo de 15 a 20 centímetros no passador de processo com válvula Schrader, tirando o ventil dela antes de soldar. Ok, eu vou fazer a soldagem da mesma forma que antes. É isso aí, Edu. Mendonça, eu já posso instalar novamente o ventil da válvula Schrader? Pode sim. E também já pode instalar o manifold no tubo de processo e na terceira via do filtro. Agora nós vamos injetar uma carga de 100 psi de nitrogênio para verificar se houve algum vazamento nas soldas, fazendo o teste de estanqueidade e passando o sniffer ao redor das soldas.
E se não tivesse o sniffer, como fazer? Aí é tranquilo, Edu. É só você passar espuma de sabão com um pincel ao redor das soldas. Só não esquece de limpar depois. Ok, não tem vazamento. Eu vou liberar o nitrogênio. Bem, e agora eu vou realizar o processo de vácuo. Com outro compressor? Não, pô, tem que ficar mais atento, Edu. O ideal é utilizar uma bomba de vácuo que atinja 500 microns com uma capacidade mínima de 3 CFM. O ideal é realizar o processo de vácuo tanto pelo lado de baixa pressão do sistema, conectado ao passador de processo, quanto pelo lado de alta pressão do sistema no tubo extra do filtro secador. Ah, certo, entendi. E quanto tempo deve ficar o vácuo? Quando o processo de vácuo atingir o nível, mantenha-o assim durante 20 minutos. E agora, qual a sequência certa para instalar os componentes elétricos? Primeiro deve-se instalar o capacitor no relé. Depois, o protetor térmico e o relé no terminal do compressor. Aí conectamos as instalações elétricas do sistema de refrigeração nos terminais do relé e do protetor térmico. Feito isso, é só colocar a tampa dos componentes elétricos. Agora nós devemos aplicar a carga de gás por peso conforme a etiqueta do produto, utilizando uma balança com precisão de 1 grama e cilindro dosador. O ideal é realizar o processo de vácuo no cilindro e pesamos para nos certificar que está zerado. Aplicamos a quantidade necessária do fluido refrigerante correto no cilindro dosador e injetamos o conteúdo pelo manifold. Certo, e tem que ligar o compressor novamente? Sim, para finalizar a carga, mas só depois da equalização. Não esquecendo de fechar o registro de alta. Ok, concluída a carga, nós fechamos o registro do cilindro dosador. E depois o registro do manifold. Pesa o cilindro para verificar se todo o fluido refrigerante foi aplicado. Está zerado o cilindro. Beleza, para finalizar a instalação nós vamos retirar o manifold. E lacrar o sistema de refrigeração. Aí você pode soldar o tubo de processo e o tubo extra do filtro. Ok, agora eu vou lixar e pintar os pontos de solda. Perfeito, quando concluir, ligue o produto de 1 a 2 horas para verificar o rendimento. E o que fazer com o compressor antigo? É só lacrar os tubos, Edu, o serviço está feito. Puxa, obrigado, Mendonça. Você sabe tudo sobre o assunto. É porque eu sempre costumo me manter atualizado. Aí eu também vou de agora em diante.